Devocional Diário. Vivendo na Palavra com o pastor Samuel Santos. Edificando vidas para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 nos diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Podemos pensar que é difícil ter uma vida santificada. Podemos observar isso pela luta interna que nós temos. As várias dificuldades diárias, as várias circunstâncias em que nós nos colocamos e muitas vezes esquecemos do próprio Deus. Mas, mesmo nessas circunstâncias, deveríamos então pensar, como essa pergunta retórica que Paulo faz aqui, o que é que nós vamos dizer? Será que devemos permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde mais em nós? Será que alguém que está constantemente em pecado, esse não recebe mais graça? Será que alguém que fez várias coisas quando descrente, ele não merece ou ele não recebe mais graça do que os outros? Ou será que aquele crente que vive em constante prática do pecado, ou lutando contra pecados e vê uma frase dessa isolada, será que ele não se sente motivado a pecar mais para que a graça de Deus seja mais abundante na vida dele? Obviamente que essa é uma pergunta retórica de Paulo. Ele não está aqui nos incentivando a termos uma vida pecaminosa para que a graça de Deus seja maior em nossas vidas. Tanto é que no próprio versículo 2, ele já diz de maneira enfática: de modo nenhum. Não há uma possibilidade em que isso seja verdade. Não há uma ocasião em que na vida do crente ele deva pecar para poder receber mais a graça de Deus. E então ele continua essa argumentação trazendo outra pergunta, mas nos fazendo pensar acerca dessa verdade. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Se estamos em Jesus Cristo, se somos verdadeiramente salvos, nós agora temos uma novidade de vida. Se estamos diante de Deus, agora nós não estamos mais ao lado do pecado. Nós não vivemos mais para as nossas próprias vontades. Nós não vivemos mais para o nosso próprio deleite, nosso próprio prazer, mas vivemos para o próprio Deus. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Nós crucificamos a carne dia após dia. Nós lutamos contra nossos pecados dia após dia. E devemos continuar a fazer isso. Nós não devemos achar que o fardo deve ser leve em nossas vidas, ou achar que o pecado deve fazer parte constante de nossa vida para que Deus nos abençoe mais quando nós pedimos perdão. Devemos acreditar nessa realidade de que nós não podemos viver no pecado, porque nós morremos para ele. De que forma então nesse dia de hoje você pode fazer isso? De que maneira você pode viver essa realidade de que você está morto para o pecado, de que agora você não vive mais para os próprios prazeres, mas sim para o próprio Deus? Medite nessa pergunta, medite nessa verdade durante esse dia de hoje. Que Deus te abençoe.